Então a gente vai conversar aqui, o Jânio também quando quiser intervir, e a Bruna que comandou, isso aí é coisa de jornalista. Só vou te dizer uma coisa. De radialista. Não tem, eu guardei uma frase do velho Pires, que foi o prefeito de Bagé. Antônio Pires, Antônio Cândido Pires. Não tem pergunta indiscreta, tem resposta discreta. Ele diz uma vez para mim no rádio, nunca mais esqueci. Não, mas se tu der discreta, nós vamos ficar satisfeitos. Pior é quando não dá a resposta. Não, claro. Aliás, só não muda de opinião quem nunca teve opinião. Exatamente. Estou ficando meio filósofo. Mas é meio bom, faz parte de ti, não, mas essa filosofia bagual é que nem como é que é o que tu tinha aquele negócio da enquete, pesquisa. Pesquisa? Como era a pesquisa jacaré? O jacaré, e está lá de vez em quando funciona. Muito bem, então nós no dia 2 de agosto de 2019 estamos dando continuidade aos diálogos históricos do Arquivo Público Municipal, hoje na sua 8ª edição e para nossa alegria, contando com a presença do Edgar Musa. Então, Edgar, agradecendo a tua presença aqui, nesse programa coordenado pela Bruna Aires e hoje como convidado especial o professor Jaime Barbosa, Vivian, do Núcleo de Pesquisas Tarcísio Taborda. Nós queríamos conversar um pouco contigo, iniciando assim, contando aonde que tu nasceste, como é que foram os teus primeiros anos, tu estudou, não estudou, como é que era isso aí? Como é que foi a tua infância? Onde que foi a tua infância? Bom, em primeiro lugar eu quero declarar aqui a minha satisfação de participar. Eu acho que isso aí são as memórias de Bagé, cada uma no seu estilo. Exatamente. E principalmente por ti, eu tenho em minha amizade por muitos anos, até por laços de amizade com teus familiares. Isso, o Adãozinho. O Adão Médici, meu amigo extremo, a menina dele, que é a tua esposa. Isso. E além do mais, porque eu acho que se você é bagense, você tem que participar de tudo que possa somar. Eu nasci, segundo meus pais, na Santa Casa, dia 30 de setembro de 1941. Já atingi a velhice, mas continuo tentando pensar como jovem. Que maravilha. Isso é meio difícil, mas a gente tenta. E depois residi, toda a minha vida eu residi no Povo Novo, hoje bairro Getúlio Vargas, na antiga Félix da Cunha, hoje Presidente Vargas, número 700, bem na esquina. E agora a minha residência é na Borda de Medeiros, dobrando a esquina. E a minha vida começou na escola primária. Andei pelo Silveira Martins, andei pelo Fernando Figueira, andei pela escola lá embaixo do Esconde Ribeiro de Magalhães, quando nos mudamos para aquele lado por um determinado tempo. E depois fui estudar no Colégio Auxiliadora. O ginásio todo eu me formei, posso dizer que naquela época havia formatura de ginásio, no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Aliás, meu pai era mascate e ele tinha uma mania de juntar o dinheirinho que ele ganhava numas latas. Então, isso aqui é para o estudo delegado, isso aqui é para o estudo do Hélio, isso aqui é para o estudo do Elias, isso aqui é para pagar os impostos, isso aqui é não sei o quê, cada dia ele ia botando numa latinha. As latas de banho, aquelas, as latas de bolacha? Coisa mais linda. E teve uma época que teve o café Cacique, aqui no Rio Loureiro, isso também era em lata. Pai da Norminha? Da Norminha, e era em lata. E nós nos formamos. E nesta fase da Colégio Auxiliadora, eu já era meio contestador. Eu fui coroinha. Ah, foste coroinha? Mas eu vou te dizer uma coisa, fui coroinha meio rebelde. Porque eu sempre fui da opinião e continuo
religião não se cobra, religião se pratica. A religião não é profissão, religião é uma missão. Cada um usa e faz da religião aquilo que ele acha, ou aceita uma religião daquilo que ele acha que é mais ou menos o pensamento dele. Eu já fui em tudo quanto é religião convidado, vou em todas as religiões convidadas, mas é a minha. Pois é, e falando em religião, eu te conheço há muito tempo, quem em Bagé não conhece o Musa, né? Mas eu só fiquei sabendo agora, recentemente, que tu tens na tua casa um centro. O que é que tu tens? Um centro espírita? Toda a minha vida eu fui ser cristão, não gostei de certas coisas que aconteciam na religião católica, respeito a todos que gostam, não tem nada a ver com o pensamento da pessoa. Pensar, livre pensar é só pensar, cada um pensa a sua maneira. E depois fui me encontrar exatamente com um bando. Aí passei por 1, 2, 3 casas, não gostei. Tinha que pagar uma determinada quantia para ajudar a casa e tal, mas não gostei. Fui certo dia, me bateu uma ideia de que eu deveria rezar na minha casa. Então comecei há 50 anos atrás, 48 anos atrás, um santinho, que eu também não adoto santinho, esse debate, eu acho que o santinho está na cabeça e o pensamento é livre. Mas por que eu vou deixar de usar o santinho se as pessoas que vão na minha casa gostam do santinho? Então, o que acontece? É a coisa mais simples de te explicar a minha religião. A minha religião é a minha prática material. Não faz nunca o mal e procura fazer o bem. Tchau. Isso para mim é religião. E é nisso que eu baseio, e todos os meus irmãos de lá. Eu não sou pai de santo. Tens uma tenda de Umbanda, como é que se chama isso? É uma tenda de Umbanda? Como é uma casa de Umbanda. Casa de Umbanda. Que é a casa de Umbanda que eu defendo. Não critico as demais. A minha prática é, primeiro, não entra dinheiro. Segundo, não tem associado. Terceiro, vai quem quer e sai quem quer. É simples. Tu dissesse aqui para nós que tu começasse na rádio em 1958, não foi 58. Isso? 58, lá no Jockey, né? Sim, comecei lá, mas a Rádio Cultura já era ali onde foi até há pouco tempo atrás. Exatamente. Aí eu te pergunto, e quando é que começou e como começou o Visão Geral? Certa feita, o Aníbal Alves, não sei se conheceu, há muitos anos atrás, tinha um programa de jornalismo ali, e a Difusora tinha um programa de jornalismo que comandava a cidade, parece que era Grande Jornal Difusora, uma coisa assim, que era apresentado pelo Roberto Burnes e pelo Ernesto Lima. Periquito. Bom, dois grandes radialistas. E eu fazia parte, fiz parte em determinada época, 8 ou 10 anos, quando a Vila me levou para lá, para a equipe esportiva, montamos uma equipe, ele levou Adalto Petri, ele levou uma série de pessoas para lá. Em 58, quando eu entrei, o Roberto Burnes e o Roberto Azevedo, que para mim foi e é o melhor narrador de futebol que o Bagé já criou, respeitando a todos os demais, e acima de tudo, a voz mais maravilhosa que teve o Bagé, Roberto Azevedo. Quem é o Filé? Quem era o Roberto? Não, aquele é Roberto Dias. Roberto Azevedo, do Povo Novo, filho do velho Aniceto Azevedo. Tá. Né? E a dona Aurora, nos criamos juntos. Meu compadre, e não estou falando por ele ser compadre, ele já participava do Alto-Falante do Dalé, e aí foi levado para a Rádio Cultura. Eu entrei 1 ano depois. Então, agora ele está aposentado, veio morar em Bagé de novo, porque andou pela Maíra Veiga do Rio, andou pelas rádios do Rio, narrando futebol, olha, narrar futebol no Rio de Janeiro, só para quem tinha capacidade. Depois voltou para Santa Catarina, e agora se aposentou e veio para Bagé, mas está aqui e lá, porque tem os netos dele lá e tal. E o Visão Geral, como é que entrou nisso? O Visão Geral foi quando eu saí da Difusora, quando saiu o Aníbal Alves da Cultura, o Vassolim me chamou. Tia, vem para cá, eu venho, mas eu quero o jornalismo. Faço. Sentei com o Zé Wilson, que está aí, o Zélio Larroca,
que já morreu, que era uma cabeça pensante, sentamos para bolar, não a maneira, nós estávamos naquela época, ainda nós vivíamos o período ditatorial, não a maneira de fazer o programa, mas o nome. E deram o nome de tudo quanto foi gente, caiu bem na caixa, o Visão Geral. Vamos fazer um programa de visão geral, como tem hoje um programa musical e de notícias à noite na Rádio Web, chamado De Tudo Um Pouco. Então, uma coisa popular. E aí tinha na época que fazia para a Polícia Federal o levantamento, o que estava sendo feito e tal, o que não estava sendo feito. Começamos o programa ali, com eles três. Depois o Zé saiu, fez concurso público, foi para a Câmara, o Zé Larroca depois foi para a Rádio Clube, que era um grande redator, junto com o Vaine, que já faleceu. Isso. E resultado, fiquei eu lá, aí passou diversos, por lá, o Josicar, que hoje voltou, hoje que eu digo um bom tempo, Sim, o Roberto Dias, grande companheiro dele, João Manuel, Sim, aí foi um monte de gente, um monte de gente dentro do Visão Quanto Geral. tempo tem Visão Geral? 50 anos. 50 anos. 10 anos depois que tu entraste, tu 10 já... anos depois eu entrei. E dentro quais foram os momentos assim mais marcantes do teu programa Visão Geral que tu recordas? Assim? Eu tenho a impressão que foi um concurso que fez o governo do estado na época do Triquês. Euclides Triquês. Que criou um troféu negrinho do pastoreio para todas as emissoras de rádio que tinha a apresentar a sinopse do programa lá, com gravações, com tudo que eu fazia, para concorrer. E nós tínhamos na época censura. Então tu tinha, quando o cara telefonava, tu tinha que, eu fazia isso, nós tínhamos que pedir o telefone que eu lhe ligo, para evitar que fosse o cara dar um nome. Bom, como é que era isso? O camarada telefonava para o teu programa, tu não atendia no momento, tu retornava a ligação. Eu conversava com ele, quem é o fulano, eu quero denunciar tal coisa, assim, assim, assim. Perfeito, me dê o seu nome, tá? Qual é o seu nome? Fulano, tá. Se ele tem um número, que é? Lista telefônica, para ver se o número, levamos 5 ou 10 minutos. Sim. Lista telefônica para ver se o número era, telefonava, vamos pro ar, pum. Resultado. Eu fazia críticas também com respeito à política, mesmo que estivéssemos na ditadura. Tanto é verdade que eu fui transmitir um jogo em Montevidéu Santos e Penharol, e a imprensa brasileira se reuniu para ir visitar o Jango, como um cidadão brasileiro, que ele morava, tinha um apartamento em Pocitos. E nós fomos, 180, 200 pessoas. Tá. Transmitiu o jogo, quando chegou a Bagé, me chamou a Relações Públicas do Quartel-General. Eu fui chamado umas 10 vezes. E fui todos. Nenhum problema. Aí senti que queriam fazer uma lavagem cerebral em mim. Tu vê o filho do velho Pedro com a dona Celina com lavagem cerebral, não tem jeito, né? Não tem jeito. É mesmo meio, como ele dizia, é pior que ser filho de burro com égua, eu não ia entender ele. Porque na verdade, vale aqui aquela frase que tu colocasse aqui para nós, no início, que tu diz assim, olha, perguntar pode perguntar tudo, a resposta sempre vai ser discreta. Então teu comportamento ao visitar o Jango lá e todas as tuas atuações durante esse regime sempre foram discretas também, seguindo. Sim, não, e um detalhe importante, foi toda Bandeirantes, Globo, televisão, rádio, tudo, Libertadores da América naquela época era um espetáculo. Sim. Bom, quando cheguei aqui nos chamaram lá, tá? Eu fui. E aí, como é que tá? Tudo bom? Já é a terceira ou quarta vez que me chamaram. Mas tudo bom. Tiveram motivo de ouvir, maravilhoso o som. Eu fazia pela Rádio Carve, de uma onda curta da Rádio Carve de Montevidéu. Maravilhoso o som. E o que mais fizeram lá, nós fomos visitar o Jango. Já dizia de cara, assim. E eles, eu sei, pegou uma fotografia na coisa, rodeada com uma tinta vermelha. Nenhum problema. Tá, vou embora. Aí, cada coisa que eu comentava em rádio, me chamavam lá. O meu programa iniciava às 11 horas, eles me chamavam, que às 10 para as 11 tinha que estar lá. E eu às 10 para as 11 chegava lá, no quartel-general. Aí deixavam passar 5, 10 minutos, 15 minutos, para me atrasar no programa. Tá. Aí me chamavam, conversavam bobagem, tal coisa, assim. Até que o dia perguntava, onde é que o senhor tira essas notícias de jornais, por exemplo, do Estadão, que está toda hora na rádio? Digo, do Estadão. Mas como é que o senhor recebe? Não sei. Quando eu chego na rádio, o Estadão está
A tiro não tinha vida, eu tirava lá para dentro, eu via que era para mim e lia as matérias do Estadão, porque naquela época pegavam e chegava para mim uma semana depois. Quem é que botava ali, não sei, mas eu comentava, está aqui no jornal do Estadão. Claro, estava coberto. Estou comentando o que está acontecendo. Tá. Até que um dia eu me enchi o saco. Me marcaram para as 10 para as 11. Eu chego ali e digo, bom dia. Avisa o chefe aí que eu já estou aqui e eu não vou me atrasar. Me atenda agora, senão eu vou embora. Tu vê que ignorância, né? Bom, o rapaz foi lá, entrou lá, ele disse, entre. Na mesma hora, entrei. Sente, não, muito obrigado. É muito rápido aqui. Lavagem cerebral comigo não pega. A partir de agora, de hoje, que é a última vez que eu entro aqui, a não ser que só mande a polícia me prender na porta da rádio. Até logo, muito obrigado, fui-me embora, nunca mais se incomodar. Não, porque eu não comentava nada criminoso, eu não tomava posição partidária. Por isso que eu ia te perguntar, tu nunca fosse ativista político, nunca fosse militante político, nunca fosse filiado a nenhum partido, fosse ao PDT, né, ao PTB, né? Nunca fosse. O meu pai era Maragato, o meu pai era Maragato, na época de guri, e a minha mãe era de família republicana. Borgista. E assim como um era Bagé, outro Guarani. Então eu aprendi a ser neutro, porque ele sempre me dizia, olha meu filho, política não dá camisa para ninguém. Então não tem mete nisso, vai estudar, vai aprender e vai trabalhar. Sempre com todo o analfabetismo dele. Né? Então, nunca fui ativista político. Aliás, eu tenho, graças a Deus, tenho amigos políticos de todas as facções partidárias, porque eu respeito o político porque ele seguiu e gosta disso que ele faz. Eu não respeito algumas atitudes que ele possa tomar que contraria aquilo que ele tinha defendido antigamente. A incoerência para mim não pega nunca. Qual é os momentos mais marcantes do teu programa Visão Geral? Tu estava falando Prêmio Negrinho do Pastoreio. Isso aí. Depois eu quero saber também os fatos mais hilariantes. Tá bem. Tá. O Negrinho do Pastoreio foi um projeto do governo Triquês para as emissoras de rádio em geral. Aí tu tinha que mandar sinopse do programa e nós preparamos a nossa sinopse. Naquela época tu contratava com Brasília, como hoje tu contrata também, mas naquela época era mais difícil. Tá? Hoje tem muito mais facilidade, tu contratava com Porto Alegre, tu contratava com outras cidades onde dava notícia pesada e fazia entrevista e tal, aquela coisa toda. Pois nós ganhamos 2 prêmios Negrinho do Pastoreio, o troféu está lá na rádio. Uma estátua assim que está lá na rádio, foi a rádio que ganhou. Por quê? Porque eles acharam que o programa foi o melhor programa jornalístico da época. E aquilo foi pegando como vírus, vai pegando. Eu tenho a impressão que isto e a minha posição apolítica, eu sou político, eu não sou partidário. Deixe bem claro que ser político necessariamente não precisa ser partidário. E é isso que eu sou. Eu analiso os fatos da minha maneira, aquilo que eu acho que está certo, aquilo que eu acho que está errado, e boto no microfone, nada mais. Tá certo. Democraticamente. E abro espaço para todo mundo. Aqui, quem vai lá e ofende alguém, eu digo, aqui o espaço nesse mesmo horário, 7 minutos e meio que falou esse cidadão, está à disposição de que se alguém quiser se manifestar contra. Quais foram os momentos mais difíceis? Isso aí deve ter dado muita dor de cabeça para ti. Bastante. E queixa, coisa mais. Um dos momentos mais marcantes foi de um grande amigo meu médico, o Luiz Calil. Não por ele, mas por uma consequência do Marcos Pérez, que era petista. Isso. Tá? Ele trabalhava comigo, um baita de um profissional, trabalhava comigo e fez uma denúncia, não me lembro bem a denúncia qual era. E a coisa era real. A denúncia era verdadeira. Então foi lá o Benjamin Vaz da Silva, foi o Roberto Burnes, foi o Luiz Calil, foi o Benjamin Vaz da Silva. Sim, também, irmão da Silva. Do campo. É isso. Eu digo, o espaço está aberto. Eles foram. Eu digo, tá. Começaram a falar, e eu disse para o Marco, tu fica sentado aqui, tu não fala nada, o espaço é deles, é os 6 ou 7 minutos que era, não me lembro. Tá? Falaram. Quando terminou, eu digo, prefeito, a notícia é mentirosa ou verdadeira? Aí o Roberto gritou, não é isso
que está em pauta. Como que não, Roberto? Tu é radialista. Isso é que está em pauta. Se a notícia dele é mentirosa ou verdadeira. Se é mentirosa, eu corro com ele daqui agora mesmo. E se for verdadeiro, os senhores perderam um bom tempo de vir aqui. Pum! Terminou a entrevista. Meu grande amigo, Luiz Calil. Grande pessoa. Maravilhosa, de trato, pura. Pura. Aliás, ele tinha um comentário para mim, diz, Musa, estou lendo a tua coluna no jornal. É uma briga lá em casa, é a Leni, é eu, a vizinhança, todo mundo quer ler a tua coluna. Eu digo, muito obrigado, Luiz. Quem é que escreve para ti? Ele te perguntou? Ele perguntou. É o cara gostador, até hoje o cara usa essa frase aí. Então, isso acontece. Era meu amigo, mas tem que preservar a verdade, ele foi envenenado. Pois é, acontece. Musa, eu sei que tu tens que ir para o teu programa, mas eu não podia deixar de perguntar, e o Jaime também quer perguntar, a Bruna também, mas eu quero que tu fale rapidamente, esse Musa espetacular do rádio, esse Musa baderneiro lá no Auxiliadora, no Povo Novo, como é que esse Musa, de uma hora para outra, da onde que surgiu? Qual é o Musa que tu preferes? O Musa da rádio, o Musa do carnaval? Como é que é essa história do carnaval? E aquela história dos concursos de Miss Rio Grande do Sul, que coisa maravilhosa! Eu ainda naqueles meus livros sobre governos e governantes sempre aparecia aqueles concursos. Como é que tu entrou nisso? Eu quero saber aquela tua grande campanha, como é que tu te sente hoje? Esse Musa da Santa Casa, esse Musa da Saúde, que fez aquela campanha imensa do câncer. Como é que é? Conta para nós rapidamente, como é que esse Musa polivalente, é um Musa polivalente, mas vamos começar aí. E o samba, né? O carnaval. Bom, é longo, mas eu vou me alongar. Vamos lá. Porque isso é uma história que para mim é normal, para muita gente faz parte dos comentários, mas como isso, como aquilo outro. Isso, eu sou da apologia, que é um vento na camisa. Uma coisa leva a outra. Assim como eu faço análise política, do fato de agora, como amanhã eu estou colocando a ideia do Rui Barbosa, aquela de tanto ver, e a ideia do tango Cambalache, que fala que o mundo foi serão na porcaria, já não sei, conta a história da política naquela época de 34, que está tudo atualizado, absolutamente atualizado com a matéria que eu vi ontem. Proibiram fazer investigação sobre o Toffoli, proibiram fazer investigação sobre o fulano, beltrano, ciclano, quando a Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. Mas como tem alguém mais igual que o outro? Não pode ter. Então, eu leio muito, eu leio jornais de todo mundo, sempre li. Tu começa teu dia lendo o jornal, né? E escutando a notícia. Todo dia. No jornal, às 6 horas da manhã eu me levanto, às 7, às 7h30, 8 horas, eu leio os jornais e vejo aquilo que me interessa e faço um comentário que eu acabei de fazer agora antes de vir para cá. Bom, então, o samba já tinha incrustado, porque o futebol e o samba estão juntos. Nós tínhamos, fiz até um time ali no Povo Novo chamado Borges de Medeiros, que é onde eu moro até hoje, tá? Tinha grandes jogadores, que o Liomar, o Parafuso, saiu dali, tá? E a gente ia excursionar para Pueblo Nobria, que sempre era Pueblo Nobria, para fazer de caminhão, ia lá para jogar futebol, e aí ia uma bateria. Pronto. E tinha o Nego Barradinho, o velho Barrada, que tocava tudo, e começou a me ensinar, e eu comecei a gostar, e comecei a bater surdo, ou bater no surdo, não sei, e outros instrumentos, cantando samba, sempre cantando samba, ouvindo a Rádio Nacional, ouvindo os grandes programas de calor. Isso tudo. Que ano, mais ou menos 60, 50? 52, por aí. Bom, e até o ginásio, também, 54, 55. Bom, e tudo isso foi ganhando amor. Aí quando eu vi que o rádio poderia servir, deveria servir de auxílio à cidadania, eu comecei a olhar. No samba, na ABEC, Associação Baiana de Entidade Carnavalesca que nós criamos, foi para se independizar da prefeitura, porque eu acho que o carnaval precisa sobreviver de recurso próprio. Tanto é que muitos anos fizemos carnaval vendendo rifa de automóvel, que hoje é proibido. Com aquilo sustentava o carnaval. Teve o carnaval no Povo Novo, que foi o primeiro que eu dirigi, patrocinado pela Caixa Estadual, em 1965, por aí. A Caixa Estadual teve até uma filial lá, né? Teve, ali na esquina. Bom,
E o Altair jovem de bola foi já. Bom, aí eu digo, mas para um pouquinho, esse pessoal aqui, formei a associação. Quando é que formasse a BEC? 87. 87? E antes quem é que coordenava o carnaval? Eu, mas pessoalmente. Tu pessoalmente, aí tu criasse uma associação das entidades. Bom, Maria, uma das três, Maria de Evangelho, que era a diretora da BEC, teve câncer. Ia todos os dias, ou 2 vezes por semana, a Pelotas, fazer quimioterapia. E aquela intercorrência que havia na época, violenta, ela estava se sentindo mal, mas não pode ser um troço desse. Resultado, liguei para o Ivan, da Rádio Cultura de Pelotas, que era narrador de tudo, igual a mim, melhor, mas éramos narrador de tudo. Digo, Ivan, me arruma um hotelzinho aí, uma coisa qualquer, perto de tal lugar, assim que tenha comida, para mim fazer uma campanha aqui e tirar a despesa. E ele fez, dava X. Comecei a gritar na rádio, 11h15 da manhã, às 12 horas, está suspensa a campanha. Eu precisava de 300 cruzeiros, 300 reais, 300 não sei o quê, mas foi imediato. Contratamos, mandei o dinheiro para lá, Maria, tu vai para lá fazer o tratamento, fica lá, vai ter comida, vai ter isso, vai ter aquilo. 15 dias depois ela veio a falecer. Eu digo, mas não é possível a cidadania ter que ir a Pelotas para ver. E comecei a bolar um esquema de como faria para ter um serviço evangélico. E aí apareceu a consulta popular, que foi criação, o Coré de campanha, os Coredes, já foi criação do governo do Alceu, do Brito. Do Brito do Alceu Colares. Não, do Alceu Colares. Do Alceu Colares. E eu comecei a me meter nesse troço. Tá bom isso aqui para brigar. E começamos e aí colocamos a prioridade da região, o câncer. Viajamos por toda essa região aqui, conversando com os prefeitos, com os vereadores, incentivando com os órgãos de imprensa, para que o pessoal centralizasse a votação. Reunimos em Bagé todo e passamos. Quanto é nosso? Quanto é daqui da região? É 2 milhões. O que tu precisa em Candiota? O que tu precisa em Olha Negra? Já saiu o troço dirigido daqui, centralizado. Não permite hoje mais. Não permite mais? Não. Bom, mas isso não permite, mas não mudaram a lei. Como ninguém grita, eu sempre sigo falando. Quando mudarem a lei, pode até não permitir, mas tem que passar pela Assembleia Legislativa, porque a lei existe e está na internet. Bom, resultado, aprovamos 540 mil para a instalação da quimioterapia em Bagé e 540 mil para a hemodinâmica no Hospital Universitário, que depois, por essa causa ou outra causa, como estava demorando, convenceram os caras a fazer a administrar esse dinheiro para outras necessidades do hospital. Lá na Santa Casa, foi uma briga, mas não deixei. 12 anos e 4 meses depois, quando a doutora Rita assumiu em lugar do Osmar Terra, e tinha o Wolfers, aquele que é também jornalista, e que foi vice-governador. De tanto eu tivemos um debate em rádio violentíssimo, mas não está na lei. Não, o senhor está interpretando mal a lei. Dizia, não, o senhor que está interpretando a lei, o artigo 54, onde diz que a instalação de novos serviços de quimioterapia só numa região que atinja 250 mil habitantes. E a nossa região tem mais que isso, doutor. Então resolveram aderir. E a doutora Rita, 12 anos e 4 meses depois, me ligou, o Beltrame que ia liberar em Brasília, e ela disse, está liberado. Eu digo, vamos para o ar 3 da tarde, colocamos no ar a doutora Rita de Porto Alegre e o Beltrame de Brasília, anunciando o credenciamento que naquele dia estava sendo publicado no Diário Oficial do tratamento em quimioterapia em Bagé. Foi assim que começou, por causa da Maria. E aí, pode ver o serviço que está sendo prestado. E agora, já está prestes a ser liberado o recurso para a construção do bunker, onde vai ser instalado o acelerador linear, que já está adquirido há 4 anos, está em Brasília depositado, 80 adquirido, 70 7 ou 8 já construídos nas grandes capitais. No interior não liberaram ainda. E aqui já tem o projeto pronto, aprovado,
está no Ministério, só falta a ordem de serviço. E já temos uns contatos fortes nesse governo, e com a dona Rita agora na Secretaria de Saúde, tenho certeza que as coisas já estão bem facilitadas. Essa foi uma grande bandeira que tu levantaste, né, por primeira vez. Qual é a bandeira, a próxima bandeira tua na área da saúde? É cuidar para que eu não ouça muito e não consiga ouvir o chamado deles lá para me descer a 7. Para ir lá, é o único, porque o resto como eu digo para o pessoal diz, mas não, uns me chamam de ícone, outros eu não sou nada. O que eu fiz, se fiz bem ou mal, um dia vai ser julgado. Eu não sei se eu fiz bem ou mal. Fiz. Está feito. Está feito. Agora, não, mas foi assim, tu entraste pela rua essa aqui não era por essa aqui, tu seguisse esse trâmite e não era, tinha que seguir o outro trâmite. Mas chegaste lá. Só que eu digo para todo mundo, o essencial é tu persistir nas tuas ideias, se tu acha, depois de estudar, se tu acha que ela é válida, persistir nas ideias, porque ninguém consegue nada sem persistência, sem ter convicção, sem saber o que quer. Rainha do Carnaval, que sucesso fazia a Rainha do Carnaval do Rio Grande do Sul, né? E os concursos de Miss Rio Grande do Sul, são 2 concursos diferentes. Sim, senhor. Bom, vamos começar. E também perdeu muita, hoje eu não sei como é que está hoje isso aí, mas naquela época era o máximo, né? Como é que nós bolamos aquilo? Eu já dirigi o Carnaval, o Eduardo Moura era o secretário de turismo, de esporte, uma coisa assim, e nós, bolando o Carnaval, nós sentávamos ali no banco da praça da rodoviária, que é aquele banco ali na 7 em frente do Charrua, que os velhinhos estão esperando para descer lá para a nova morada, lá embaixo do fim da 7. É a gozação que tem ali. E conversa vai, conversa bem, e eu digo assim, tchê, que bom se a gente tivesse um Rainha do Carnaval, o Ernesto Lima, um Rainha do Carnaval, aqui regional, para iniciar, e depois vai... E aquilo foi amadurecendo, lançamos a base no Carnaval seguinte. E aí fizemos uma regional, veio de Pelotas, Rio Grande, fizemos uma regional, e já enchemos no peito, não, mas dá para fazer uma estadual. E aí criamos o Rainha do Carnaval do Estado. Muitas cidades vinham, tá, mas muito caro. Quer dizer, muito caro para quem é pelado. Muitas empresas fazem isso, né? Mas hoje... Isso na década de 80, né? Isso, nós fechamos 38 anos, 39 anos, quando fechamos 39 anos de Rainha do Carnaval do Estado. O do Ibagé sempre foi feito por voto de jornal, do Correio do Sul. O comercial botava rainha, outro. Então, nos últimos dias, o jornal Correio do Sul, que imprimia, vamos dizer, 3 mil jornais, passou a imprimir 12. Porque todo mundo comprava para eleger sua rainha. Claro. Mas isso aqui não é popular. Aí resolvemos fazer um carnaval com jurado. Fizemos o carnaval com jurado. Aí a prefeitura resolveu encampar. Rainha do Carnaval Evangélico com a prefeitura, não é comigo? Eu estou fazendo porque ninguém está fazendo. Resultado, comecei e isso perdurou uns 10 ou 15 anos. A nossa equipe fazendo o Rainha do Carnaval Evangélico porque a prefeitura não queria assumir. Porque isso é da prefeitura de Bagé, da cidade. Agora do estado não, era meu. Inclusive no início eu alugava o ginásio, fazia questão de pagar o aluguel do ginásio. Se era pouco ou muito ou menos, não interessa, mas fazia questão de pagar para eliminar qualquer possibilidade de dizer que aquilo era uma coisa exclusivamente pública, não era. Eu sempre fui contra o auxílio não, eu sempre fui contra a prefeitura sustentar o carnaval. Eu acho que as entidades carnavalescas, e isso parece que está acontecendo agora, tem que se virar o ano inteiro fazendo promoções para estar pronta no carnaval. E que a prefeitura premie as melhores, perfeito, mas nada mais que isso. Aí, falando no carnaval, também teve uma coisa que eu acho que foi obra tua também, dentro do carnaval, mas que eu me lembro que era maravilhosa, que eram os concursos de fantasia. Também. Né? Vinham de todo o estado e eram premiados lá de São Leopoldo, Uruguaiana. Né? Isso. E aqui, eu acho que daqui dos concursos de beleza, né? De beleza que foram feitos aqui, eu acho que saiu alguma para concorrer também em São Paulo, viu? Sim, a de Pelotas. A de Pelotas e a de Uruguaiana, que era um espetáculo. Bom, mas
Esse já é um mérito exclusivamente do Olmiro Passo, o chinês. O chinês. Ele chegava, turco desgraçado, ele falava assim meio, quando estava bravo, turco desgraçado, vamos fazer um concurso de fantasia, mas vamos, monta aí, vamos te ajuda. Já metemos tudo no carnaval. E ele organizou, foi o organizador. O chinês, Olmiro Passos, correspondente do Correio do Povo, muito tempo. Trabalhava no Banco Nacional do Comércio. Caixa, ele era caixa. Junto com o Fux, imagina que dupla. E o Candiota, o velho Candiota. Eu não sei se era da tua época. Não, mas eu conheci. Bom, organizou, aí fizemos, o presidente do comercial era o doutor Brasil, que era dentista. Sim, eu sei, pai das gêmeas aí. Aí fizemos. Armando, né? Armando. No clube comercial, o primeiro. Aí, da entrevista, chegou, eu acho que foi o Roberto Dias que chegou ali. E aí, doutor? Armando Brasil. E aí, doutor? Como é que vai ser essa festa aqui? Ele disse, nós só estamos esperando os gaiteiros. Ele era muito gaúcho, né? E os gaiteiros chegaram. E chegou o concurso e aquilo foi um espetáculo. Tivemos que levar para o Militão. Daí passamos a aglutinar ele no Rainha do Carnaval do Estado. Daí a pouco, não, vamos fazer primeiro o Rainha de Bagé, depois do Estado e depois no meio o desfile de fantasia. Cadê Bagé que saía já concurso? Depois achamos que aquilo estava demais, judiava das nossas gurias, entrava, né? A primeira Rainha do Carnaval do Estado, ou regional, foi a Verinha, que depois trabalhou no Bradesco em Pelotas, representante de Pelotas, e que há um ano atrás me ligou, já estava com um neto de 6 anos. Então é um espetáculo isso, né? Tanto é verdade que a última ideia minha, que não pôde ser concretizada, é um concurso de Rainha do Carnaval de Bagé da terceira idade. Ou só daquelas que concorreram e ganharam o Carnaval de Bagé. Tem com netos. Claro, com certeza. É um espetáculo, mas aí não deu para ser concretizado porque eu não segui com o Rainha do Carnaval do Estado, que agora, se der certo, uma petição que eu fiz de liberarem uma rifa de automóvel, que não sei se vocês sabem, hoje é só a Caixa Federal que tem a titularidade para qualquer tipo de sorteio, a não ser para promoção de vendas, que é o que o comércio está fazendo, agora compra e tal. Mas rifa de vender, não. Antigamente, tu comprava o bem, levava a nota fiscal na Receita Federal, pagava 20% do valor, que estava liberado. Aí a gente, por isso que nós tínhamos um carnaval. Agora eu estou tentando, via Brasília, tenho já uns contatos, amigos nossos e tal, para tentar ver se pelo menos uma festa popular se pode liberar, nesse caso, pagando imposto e tudo, uma rifa de um automóvel. Se isto puder, o Rainha do Carnaval do Estado está feito. E se isto puder, percentual dessa venda vai para as entidades carnavalescas fazer o carnaval de rua. Que beleza. Mas carnaval de rua na 7 ou carnaval de rua lá na... A ABEC determinou, depois de muito debate, por 14 votos e uma abstenção, a mudar para São Boano. Por quê? Por muitos motivos que eu já expliquei diversas vezes. Primeiro, a 7 é uma descida. Para ter um carro alegórico, que muitas vezes eu forcejei para não deixar atropelar um pouco, para ter um carro alegórico trepidando ali no paralelepípedo, numa descida, com uma rua estreitinha ali, era um perigo eminente todos os dias. Segundo, tu olhava para cima, tu via lá os diretores da escola, das escolas e da entidade com canas levantando o fio para passar o carro alegórico. Também é verdade. Mas dificuldade violenta. Aqui, onde criamos, rua larga, não tem tanto tráfego que não atrapalha o comércio no centro da cidade. Tem 500 metros de pista. Aí o pessoal diz, mas é muito pequeno. Fui ao Rio, numa das nossas idas lá para o Grande Prêmio Brasil, e visitamos todas as escolas e fomos no São Bódromo. O São Bódromo tem 500 metros de pista. Pronto, igual. Lá desfilam 4.000 em cada entidade, aqui o nosso desfile no máximo 300. Como é que aqui é pequeno? Agora, é larga demais para cá. O que a gente fazia? Encolhia um pouco. Claro. Fazia as grades de proteção, encolhia um pouco. E iluminamos. Aliás, foi determinação da prefeitura, autorização da prefeitura. Eu fiz a iluminação. Eu estou dizendo, eu fiz não. Eu contratei a iluminação
com dinheiro de propaganda. Nós entendemos, os postes tinham umas placas de propaganda, diversas empresas já entraram com aquele dinheiro dos postes, nós fizemos a iluminação de São Bódromo. Só não consegui concretizar a arquibancada de concreto, que está pronta. Tem o projeto, acho que todo, a Neneca. Todo pronto, de Neneca, todo pronto, onde, entre outras coisas, vê o que o carnaval propicia. E como não ia ocupar o muro do Daeb, ia ser acima dele a pranchada, os carros da prefeitura que hoje ficam do lado de fora ficariam embaixo da arquibancada. Verdade. Tudo isso está no projeto. Está pensado. Teria 6 ou 8 camarotes, entre os quais 2 ou 3 deles para as rádios fazerem a central delas. E embaixo, nessa pranchada, ia ter uma creche no centro da cidade. Que beleza. E não deixaram. Paralelamente a isso, comecei a campanha do restaurante panorâmico, que é aqui na Ponte Seca. Na Ponte, sim. Essa... Agora já fizeram diversos projetos, agora tem outro, mas está tombado. Não, pode estar tombado tecnicamente, mas vai tombar praticamente, porque o que tem fechado de caminhão aí vai cair é impressionante. É verdade. Bom, agora a Urcamp tem lá um grupo de trabalho liderado pelo Emílio Mansur, me chamaram lá e me mostraram um projeto maravilhoso. Por quê? Na época eu tinha até uma Maria Fumaça cedida em Santa Maria, veio gente do governo aqui, tem os jornais aí para mostrar essas coisas. Eu sou um sonhador débil mental, eu queria que tivesse pelo lado ali do Hotel Cassino uma escada rolante coberta para o público entrar, tá? Para ter como é que vai fazer uma chuva? Pode ser um restaurante, como vai ser, mas pega a Maria Fumaça, bota carvão, vai sair fumaça lá para cima, bota as tripas e assa o churrasco. Quer dizer, não tem dificuldade. Bom, e vagões, que também tinha conseguido lá. Bom, resultado, isso renderia, na época teve um restaurante que me ofereceu, eu assumo, 10 mil reais por mês. Não sei se era reais, sim, na época era isso mais ou menos. Mas nunca se concretizou. Tu imagina 10 mil reais por mês, dá 120 mil por ano. 120. Quanto é que gastava o carnaval aqui? Mais ou menos isso, ou menos que isso. Ou então, faça isso, uma creche, para auxiliar uma creche. Podia ser essa creche criada. É tudo coisa de louco, que é o meu caso. E não me permitam que eu... Primeiro, me permito que eu jogue. Não jogo. Mas, segundo, não deixe que eu ganhe 300, 400, 500 mil reais em qualquer jogo, porque eu vou fazer na marra todo esse projeto, que eu acho que é o maior projeto, eu acho que é um dos grandes, não é o maior, um dos grandes projetos de turismo em Bagé. A visitação, aí apareceu outro, diz, não, mas podemos fazer um museu da Rede Ferroviária Federal, depois a Rede Ferroviária, como é que se diz? Rodoviária, Aviação Férrea do Rio Grande do Sul. Faz um museu, que o cara vai pagar pelo museu, tu traz turismo para cá, vai ter uma mesa de cafezinho, o cara, se pagar 10 pilhas, ele não paga o cafezinho, se não pagar 10 pilhas, ele paga o cafezinho. Tudo isso é uma maneira de fazer um turismo e atrair. Tu tem o que dizer lá fora, porque eu tenho vergonha de quando eu trazia. Até hoje eu sou xingado de motivo. Agora mesmo tive lá com o meu compadre me xingando como vai lá, como é a Santa Tecla, aquele forte de Santa Tecla. Eles inventaram de ir lá e eu não fui, mandei o outro para levar ele lá. Depois que eu chegar lá, o que a minha mãe foi lembrada, vou te dizer uma coisa, mas aquilo é ponto turístico, aquilo até hoje não saiu, que é uma lástima. O outro dia eu vi um projeto aqui, é uma lástima, que tu fala com o Heron, ele quase lagrima. Por quê? Porque aquilo lá, se tu recuperar, é outro fator. Lá em Montevidéu, os caras sabem do Forte de Santa Tecla. Porque não aproveitamos isso. Com certeza. Aqui no restaurante Panorâmico, a mesma coisa. O meu sonho aqui na praça da estação, o meu sonho é botar uma charrete do tempo antigo, bonita, para fazer as pessoas andarem dali até, vamos dizer, até lá como é que chama aquilo lá? Lá em Santa Teresa, me esqueci do nome, às vezes eu me esqueço do nome. Memorial lá de Santa Teresa.
vai de charrete, o pessoal, como tem em Buenos Aires, tu vai em Palermo, tu entra numa charrete, Claro. eles até visitam alguns pontos mais perto. Nós carecemos, né, de pontos turísticos que sejam convidativos, né? Apesar de já termos alguns, como a Santa Fé lá. Não, sim, e agora vão reativar. Aquele o Jaime que está ali, é um dos ativadores lá, ele trabalha lá em Santa Tecla. Jaime, tens alguma pergunta para fazer aqui no encerramento aqui? Só queria que... Eu não ouço. Tá, mas eu te respondo. Fala, que gente. o senhor falasse um pouco mais, o senhor foi um grande motivador, né, essa parte dos blocos de rua, de carnavalescos, né? Ele queria saber que tu fosse o grande incentivador dos blocos de rua carnavalescos. Sempre. Sempre. Eu nasci nele. Eu nasci ali no Povo Novo, nasci com futebol, com as baterias que a gente levava para festejar o futebol. Eu sou da época do King Kong, eu sou da época de blocos carnavalescos, como Gato na Tuba, Garoto da Batucada. Eu desfilei muitas vezes, tá? E na Diabolina, que foi a coisa mais sensacional que tinha também, a Diabolina do Pirucheno. Esse dia eu encontrei com ele, já está velho, mas continua, eles não querem mais nada com ele. Tem que explicar o que era a Diabolina para o pessoal mais novo que não sabe. A Diabolina. A Diabolina é nossa. Era um boneco, tipo uma diabo, e o diabo era ali na 20 de setembro, onde depois funcionou uma cidade independente também. Aliás, um dos grandes incentivadores, morreu agora, o Chiquinho do Pandeiro, que tocava lá no fundo de quintal, morreu agora há um ano e pouco atrás. A gurizada dele continua música, tem gente aí com grandes conjuntos de samba. Quer dizer, tudo isso é uma matriz, ele é o Muso, na verdade, é uma matriz de muitas forças aqui, né? A Bruna quer saber sobre o Turf. O Turf, fala, Bruna. Não era essa a pergunta, era sobre o Turf. O Turf, ela quer saber como é que tu entrou no Turf. Já sabemos do samba, do futebol, Mas eu já toquei nisso, não te deu conta. Não, tu falou no Turf, mas por que tu entraste lá como um radialista, repórter, mas tu tem a tua paixão pelo Turf também. Tem. Tu fosse também uma pessoa que sempre permeasse por todos esses criatórios aqui de PSI, aqui em Bagé e lá no Rio de Janeiro, que é uma outra atividade que não é diretamente da função de repórter ou de narrador. Aí tem dois culpados. O meu pai, que era mascate, tinha o cavalo, como é que era o nome do cavalo? Tordilho. O cavalo Tordilho. E que ele viajava, que eu digo ali, para o lado da Santa Tecla, ali onde é hoje a distância dos Moglia, à direita. Ele viajava para ali levando os bombachos e tal, e a gente cuidava do cavalo. E tinha um cachorro Jolie que acompanhava também. Eu gostava do cavalo. Quando me deram a oportunidade de estrear lá no Turf, no dia 18 de dezembro de 58, eu comecei a ver aqueles detalhes importantes, eu comecei a me interessar por filiação. Porque eu vi que o pessoal que estava ali dizia, não, mas esse é filho do cavalo tal, esse é filho, não, mas a linha baixa dele é a égua tal, que teve tal ganhador, que teve, o Silveirinha foi o protagonista disso, quando levou cavalos para fora daqui, para o Rio de Janeiro, ganhando. Aí eu comecei a gostar e comecei a me aprofundar. E comecei a querer aprender a narrar. Nunca aprendi, mas sempre narrei. Nunca aprendi nada, mas sempre narrei. Bom, e isto, o outro culpado é o Mariozinho Mogli. Muito meu amigo. Eu fazia os quilômetros de arrancada na Santa Tecla, que nós não contamos aqui. Não contamos. Onde o pessoal levava e ia de dupla, o quilômetro de arrancada ou o quilômetro lançado. O de arrancada, outra arrancada de parado. Quando a bandeira baixava. E os quilômetros lançados, 100 metros antes tu vinha, lançado, e passava no risco de largada, já embalado. E o primeiro que teve foi quando inauguraram a Avenida Santa Tecla, né? Não, sim, mas inauguraram não de uma maneira. Foi antes, porque quem corria também lá era o Guanaco, o Mariozinho, o Beleza, todos da turma. Aí é da época do kart aqui na cidade, não é? Não, isso aí foi muito antes, quilômetro de arrancada. O quilômetro de arrancada isso foi lá em 60, eu acho, 58, 60, por aí. E a gente fazia lá.
E o Mariozinho saía de Brasília. De Brasília. Sim, ele estava no ministério lá saía de Brasília e vinha com Cine aqui Lima. correr. Isso. E gravava nossos programas e levava para lá. E começou a me incentivar. Quando vieram os alas para cá, ele era muito chegado às pessoas e foi me levando. E aí foi fazendo amizade, e aí foi andando. Até certo ponto, que essa é uma curiosidade. Isso é uma curiosidade e tu me permite não para não ferir suscetibilidade. Sim. A gente sabe que tem muita gente que ouve de um lado e transmite do outro. Morre o Jorge Morgado, um dos grandes amigos meus, grande veterinário. Meu amigo pessoal, muito. E meu, então, eu consegui a proeza de lançar no comentarista esportivo. Levou tanta xingada lá em Livramento no primeiro jogo, nós sentados no lado dentro da tela, e eu dizia para ele, Jorge, só não faz o que tu quiser, só não faz uma... Quando te xingarem, tu não olha para trás. Tá legal. Tá, e aí está comentando, e a xingada vinha, e aí ele olhou para trás, mas olha, rapaz, foi um laranjal que caiu na cabeça dele. Bom, quando morreu o Jorge Morgado, eu estou no cemitério, como sempre, acompanhando meu amigo, né? E veio o Caco, grande Caco. Eu digo, eu não sei se a família gosta que toque. Não, eu não vou tocar para ele. Eu ali me deram uma carona, eu deixei o cavaco ali no carro, já fizesse muito bem, eu não sei se a família gosta. Aí veio a autoridade, entrou grandes criadores do Rio que estavam aqui assentados, Santa Maria de Araras, do TNT, do Mondesir, propriamente dito, da Santana do Rio Grande, tudo, e começaram a me cumprimentar. Aí um cidadão daqui, de uma associação aí, chegou para mim, o último, quem é esse aí? Esse aí é o fulano de tal. Mas tu te dá com ele? Com ele e com o Caco. Com os dois. Do lado do Rio de Janeiro e com o nosso Caco aqui. Com ele e com o Caco. Para mim, o cidadão, o ser humano é o mesmo. Não interessa o peso de dinheiro no bolso. Interessa ser um cidadão honrado, que trabalha para aquilo, que fez aquilo por competência, por outras coisas não é comigo, é por competência. Assim como eu não analiso o que o jogador de futebol faz fora do campo, que voltinha e meia, foi para balada, foi para isso. Não é a minha parte, isso é da direção. A minha parte é saber o que ele rendeu em campo. Eu não tenho nada a ver com a vida privada de ninguém. A mesma coisa, eu não tenho nada a ver com a vida privada dos outros. Então, talvez seja por isso que eu deixo transparecer, que nada me abala. Nem a pobreza e nem a riqueza. Tudo para mim é coisa que o cara consegue por ser merecedor. Os outros, pelas voltas de fora, não é comigo, tá bem? Não sei se estão entendendo. Com certeza, muito corretamente. Muito bem, Musa, nós agradecemos muito mesmo de coração a tua presença aqui, o apoio que tu sempre dá ao Arquivo Público Municipal, através do teu programa Visão Geral, e te desejamos muito sucesso em todos os empreendimentos, em todas as tuas novas campanhas, em todas as tuas bandeiras. Não a bandeira para descer para a nova morada, mas a bandeira para seguir nessa tua carreira maravilhosa e nessa pessoa maravilhosa que tu é. Muito obrigado. Mas quem agradece sou eu, rapaz. Poder cada vez contar um pouquinho de Bagé, que aliás eu deixei de fora, que eu conheci a carreta com boi quando elas passavam na Félix da Cunha, que hoje é a Presidente Vargas, ali junto com a Borges de Medeiros, que nós subíamos na traseira da carreta e íamos até embaixo da Ponte Seca. Ali levava uns 15 minutos, carreta de boi. Ali nós descíamos e vinha até para casa. Também. Só de farra. É por isso que eu gosto do Atahualpa Chupante, Los Ejes de mi Carreta. Aquilo a gente ouvia quando subiu, eu acho que era aquilo que chamava a atenção. Te agradeço por estar ativando a minha memória. Agradeço a ti, a Bruna e o menino, o Jaime. Agradeço o convite e com o maior prazer estive aqui, com a maior honra. Muito obrigado.